Naban Garcia é o presidente da UDR. A UDR é uma das mais antigas instituições classistas do país. E eu conversei com ele sobre, desde os objetivos da fundação, as atualidades e demandas de hoje para o setor classista no agronegócio. Hoje nós estamos num bate-papo com Naban Garcia, que é o presidente da UDR. Naban, bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer. Prazer é todo nosso. E hoje no Sucesso no Campo nós vamos explorar um pouquinho da UDR. O que é a UDR? Desde quando existe a UDR? Olha, com o término do governo militar, com o início da chamada Nova República, onde era para ser o Tancredo Neves o presidente da República, e acabou sendo José Sarney, houve uma fragilidade muito grande com respeito à questão da propriedade rural. Tá? Na verdade, na Constituição anterior à de 88, qualquer propriedade rural poderia ser desapropriada para fins sociais. Tá? Então, quer dizer, se a finalidade era fins sociais, não interessava. Não interessa se ela era produtiva, não produtiva, não interessa. Qualquer propriedade. O governo chegava lá e falava, isso aqui vamos desapropriar para fins sociais, desapropriava e pronto. E começou uma investida em desapropriações e invasões de propriedades. Aí nós começamos a mobilizar lá no interior de São Paulo e criamos a UDR em 1986. Em seguida foi criada a UDR de Goiás, que até então Tocantins não existia, era um estado só. E imediatamente já foram criadas UDRs em todos os estados da federação. A UDR Nacional, aonde apareceu um líder nato chamado Ronaldo Caiado, muito inteligente, carismático, que assumiu essa liderança e fizemos um trabalho essencial ao direito de propriedade, ou seja, participamos trabalhando no Congresso Nacional, um trabalho de conscientização dos parlamentares, em que nós precisávamos ter uma Constituição que assegurasse e que preservasse a propriedade produtiva. Se ela é produtiva, por que ser desapropriada? Então essa foi um trabalho marcante que a UDR fez, principalmente na Constituinte de 86, aonde ficou ali hoje, até hoje, permanecendo praticamente uma cláusula pétrea, aonde a propriedade produtiva não pode ser desapropriada para fins nenhum. Não se desapropria uma propriedade produtiva. É como uma coisa sagrada. Agora, a UDR, ela tem lá as suas finalidades, ela teve a sua importância, como ela mantém essa importância? Ela teve uma importância muito fundamental e participativa na Constituinte de 88, tá? Depois, aí, a UDR, vamos dizer assim, cumpriu seu papel, entre aspas. Mas as invasões continuaram, as invasões de terras, de propriedades, que continuam até hoje. E hoje ainda com um agravante maior. Nós temos as invasões feitas por índios, de forma muito violenta, talvez até mais violenta dentro do que do próprio MST, ou com uma agressividade horrorosa, onde se até comete assassinato contra proprietários, contra funcionários, depredação, incêndio, etc. Então, a UDR continua atuando fortemente nesse quesito, ou seja, no direito, em defesa ao direito de propriedade e que o direito de propriedade seja cumprido. Eu gostaria de fazer aqui uma observação e levar isso aos telespectadores aqui, que existem centenas de ações expropriatórias, de expropriação, de desapropriação, sendo inclusive hoje discutidas lá no Supremo Tribunal Federal. Muita gente acha que não, que é uma propriedade aqui, outra lá, não. Tem muitas propriedades que continuam sendo vistoriadas e com um objetivo muito claro de instituições que deveriam agir de forma imparcial, mas que infelizmente agem em conluio com o sem terra, com o índio, como é o caso da FUNAI, como é o caso do próprio INCRA, onde não se respeita o direito de propriedade, as vistorias são tendenciosas e transformam propriedades, que querem transformar propriedades produtivas em propriedades improdutivas. E aí fica essa briga de ordem jurídica que se arrasta por anos, interminável, onde o proprietário perde totalmente o estímulo de continuar ali, ele tem que gastar com o advogado, ele sofre aquela pressão dessas organizações que são criminosas, porque quem invade e comete crimes horríveis é uma organização criminosa. E que infelizmente
respaldada muitas vezes por algumas instituições, autarquias, como a própria FUNAI, como o próprio INCRA. Naban, a gente acompanha e a gente vê algumas realidades que tem um criminoso de um lado e de outro e duas vítimas. Porque às vezes nós, como cidadãos, ainda podemos enxergar em algum momento um réu que não é réu, é vítima, nessas invasões. Tem um coordenador ali, tem aquela massa de manobra, tem os órgãos e tem o produtor rural. Nós podemos dizer que aquele que... Tem mais. Tem as autoridades, tem o próprio Ministério Público, que infelizmente às vezes age de uma forma extremamente ideológica. O grande problema nosso é misturar a ideologia com a administração pública. Esse é o grande problema. E isso tem ocorrido cada vez mais. E essa sede interminável de poder. E nós podemos dizer, porque o que ocorre muito que a gente vê é que tem lá um assentamento. Daqui 10 anos, se a gente retornar lá, você vai ter um percentual muito pequeno daquelas pessoas que realmente O programa de reforma agrária da chamada Nova República, de 86 para cá, transformou propriedades rurais que eram produtivas e que tinham como objetivo a produção em verdadeiras favelas rurais. Tá? Hoje, a maioria dos assentamentos são favelas rurais, aonde foi usado pessoas como massa de manobra, sujeito que não sabia nem o que era um pé de feijão, um pé de soja, um pé de milho. Mas ele às vezes vítima e às vezes não tem vontade de trabalhar, é melhor ganhar um lote de terra com todos os benefícios, recebe dinheiro, acaba não pagando esse dinheiro, fica por isso mesmo, entendeu? Então, é uma série de erros que permanecem ao longo desse tempo. Então, falar em reforma agrária hoje é a mesma coisa que pegar dinheiro e queimar ou jogar na lata do lixo. Dinheiro público, dinheiro contribuinte. A gente tem algumas informações de conversas, de rodas de amigos, e certamente você tem esses dados melhor. É que às vezes aquela verba destinada para programas, para esses casos desses assentamentos que teriam cunho social, eles acabam nunca retornando ou volta 10% daquilo que era para ter um pagamento? Tá aí um exemplo claro. Tem lá um dos líderes lá do MST, ficou muito conhecido, era o protagonista de grande parte das invasões, principalmente no interior de São Paulo, ali, o Zé Rainha. Hoje ele tem uma condenação em primeira instância pela Justiça Federal, mas tem uma condenação a mais de 30 anos de cadeia, inclusive por isso aí, desvio de verbas públicas, etc. Então, na verdade, a reforma agrária no Brasil é um escândalo. Primeiro que o Brasil não precisa de reforma agrária. O que o Brasil precisa é um projeto de colonização, como foi feito há anos atrás, onde o pessoal que saía aqui do Rio Grande do Sul, que saía de Santa Catarina, que saía do Paraná, que foram colonizar as grandes fronteiras que são hoje as maiores produtoras de grão. O estado de Mato Grosso hoje tem o maior rebanho pecuário e o maior produtor de grãos do país. Colonizado, essencialmente, por gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, que foram com programas de colonização lá do regime militar, que foi tão criticado. Tinha programa de colonização, aonde era quem ia para lá produzir era aquele que tinha nas veias a aptidão de saber produzir. E hoje, o programa de reforma agrária para quê? Reformar o quê? Se o campo dá show de produtividade. E olha o antagonismo disso tudo. Os assentamentos rurais são verdadeiras favelas rurais. Bom, eu quero agradecer, o nosso tempo é pequeno. E disso que o Naban está falando, eu acompanhei. Claro que algumas coisas não vou me lembrar tão bem, mas em 1975, meu pai, eu tinha 1 ano e meio, nós fomos para Rondônia dentro de um desses projetos. Desses projetos, exatamente. E hoje nós temos um agravante que eu gostaria de... Só o estado de Mato Grosso do Sul tem 126 fazendas, propriedades rurais invadidas por índios, manipulados pela própria FUNAI e, infelizmente, por uma ala da Igreja Católica, que é o chamado CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que é um órgão extremamente tendencioso e que age contra o direito de propriedade e que leva o pânico a um estado tão produtivo como é o caso do Mato Grosso do Sul, que tem 126 fazendas invadidas por índios. Essa é a realidade brasileira. A gente volta a falar assim que a gente tiver uma oportunidade. Vamos explorar sempre o Naban um pouquinho nesse tema. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Um abraço para o Naban, que é um grande líder, ele permanece sempre ativo e está à frente das lutas para o produtor.